Olá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar, então, com a aula 4. Esse é o material que eu encaminhei para vocês na plataforma Moodle. E a gente vai dar uma breve explicada nele aqui agora. Nós vamos trabalhar hoje com barreiras à comunicação. Ontem foi funções da comunicação, né? E hoje nós vamos trabalhar com barreiras da comunicação. O que são essas barreiras da comunicação? Barreira é tudo aquilo que atrapalha, que impede de a comunicação ser efetiva, de acontecer realmente a comunicação. Em algum momento da nossa vida, quando a gente interage com alguém, né, quando a gente se comunica com alguém, acontece às vezes de ter algumas barreiras que impeçam essa comunicação de acontecer. E nas organizações, né, nas empresas, não é diferente. Muitas vezes, em algum momento, acontece aí de a comunicação não ser eficiente. A gente vai estudar agora, nós vamos ver as três principais, só que são inúmeras. Vários autores trazem muitas barreiras. Nós vamos ver as três principais e depois vocês vão acrescentar algumas mais na atividade que tem no final, tá bom? Então, a primeira barreira é aquelas barreiras psicológicas ou emocionais. Elas se referem, elas estão associadas ao próprio ser humano. O que seriam, então, essas barreiras psicológicas? Aquelas questões que nem sempre a gente está preparado para poder discutir. Por exemplo, questões voltadas para a religião, questões voltadas para a política, ou até futebol, por exemplo, quando a gente não entra em acordo com o nosso interlocutor. Muitas vezes acontece várias discussões, né, a respeito do assunto e não se entende, e isso é uma barreira, porque eu não considero o posicionamento da outra pessoa muito correto, enfim. Então, essa é uma das barreiras que podem atrapalhar, né, a comunicação, de ter uma comunicação interessante. É claro que eu não estou querendo dizer que a gente não deva discutir essas situações de religião, de política, de futebol, de novela. É claro que a gente precisa fazer essas discussões, mas nem sempre nós entramos em acordo. E isso é chamado de barreira psicológica emocional. Muito simples essa daqui, tudo bem? A segunda são as barreiras físicas. Aí essas já não se associam diretamente com seres humanos, embora alguns autores comentam que pode se referir ao ser humano, como, por exemplo, a questão da surdez, da gagueira, da rouquidão, são as barreiras físicas. Você quer conversar com a pessoa, explicar para ela, pode ser na empresa mesmo, só que você não se ateve de que, de repente, a pessoa não ouve, então isso é uma barreira, você precisa arrumar um outro meio, uma outra forma de se comunicar com essa pessoa. Às vezes a gagueira também pode atrapalhar, ou a rouquidão, quando está muito rouco, fala muito baixo, daí as pessoas a pessoa não entende, de repente, né, se eu estou com problema de rouquidão, eu estou conversando, a pessoa não entende, eu preciso melhorar a minha forma, de repente mudar, começar novamente, entendeu? Isso também é uma barreira física. Mas aqui a gente fala também sobre as barreiras do espaço físico, né? Quando acontece um barulho, você está conversando, se comunicando com o seu chefe, alguém entra e acaba conversando, né, ou falando alto com outra pessoa do lado, isso aí são barreiras físicas que atrapalham essa comunicação, ok? E por último, nós temos as barreiras semânticas. As barreiras semânticas, porque a situação semântica quer dizer significado, entendimento de significado, certo? Isso aqui está relacionado, geralmente, com as questões culturais. Muitas vezes você conversa com uma pessoa que é de uma outra cultura, de uma outra região, de repente, e aí às vezes as palavras que você vai falar, a outra pessoa não consegue compreender. Então tem que tomar bastante cuidado, porque aí também há uma barreira. Você conversa com uma pessoa que é de outra região, você conversa do seu jeito, da sua forma, e a outra pessoa ela não vai conseguir compreender, ela entende palavras da região dela, né? Muitas vezes, é claro que não são todas as palavras, mas se você usar uma palavra muito restrita ao seu lugar de origem, a pessoa não vai conseguir entender. Então, isso é chamado de barreiras semânticas.
ok? Acontece também essas barreiras semânticas quando utilizam-se palavras técnicas. Palavras técnicas é do meio organizacional ou do meio social onde aquela pessoa vive. Por exemplo, os médicos, né? Eles conversam entre eles numa linguagem técnica, mas quando o médico vai atender um paciente, ele não pode usar a linguagem técnica com o paciente, né? Porque às vezes o paciente não vai entender. Então precisa quebrar essa barreira, no caso, e tentar aproximar a linguagem da pessoa, para que essa barreira semântica não aconteça, né? Para tentar quebrar essa barreira semântica. Nas organizações, nas empresas, é necessário tomar bastante cuidado com relação a isso, né? Porque às vezes, vamos supor que você seja um atendente. Aí chega uma pessoa de fora para poder pedir alguma informação, você precisa tentar modificar a sua forma de falar para atingir a pessoa, certo? Para fazer com que a pessoa te entenda, senão acaba acontecendo essa barreira semântica. Feito. Então, aqui nós temos as referências, e agora eu vou explicar para vocês a atividade que vai ser feita, tá bom? As atividades. Vocês vão ter apenas 2 exercícios, tá? Assim, vai demandar um pouquinho de tempo. É claro que nós temos 3 horas de aula, né? Para vocês fazerem esse exercício, porque vocês vão ter que ler um artigo antes. Não todo o artigo, um trecho do artigo, mas é bem interessante sobre comunicação. Aqueles que quiserem ler todo o artigo também, né, é importante. É esse artigo que eu estou encaminhando para vocês junto, de 21 páginas. Ele é Como Superar Barreiras na Comunicação nas Organizações. Foi feito pela Tânia Maria Bassetti de Abreu e também Melina Secom Bazzoni. As duas são lá de Vila Velha, Espírito Santo, ok? Então, esse artigo ele tem 21 páginas. Vocês vão rodar aqui para baixo e vão ver que o número da página é diferente, né? 74, porque foi publicado numa revista e ele estava lá mais para o meio da revista, do meio para o fim, ok? Então, aqui, ó, página 74, daí você vai ver a introdução, página 75, entendeu? Ele já começa na página 74. Para a gente, vai importar a página, nesse momento, agora, a página 80, aqui, ó, onde aparece barreiras na comunicação, tá? Do artigo ele é a página 7, mas aqui no próprio artigo está escrito página 80, porque, como eu falei, é a página da revista. Aí vocês vão fazer essa leitura até a página 86, que tem essa análise aqui, é um quadro, vários quadros, né? E aí, 2 quadros, na verdade. Aqui, 86 encerra aqui, aí tem mais 2 linhas na 87, tá bom? Para vocês fazerem a leitura para poder responder esse exercício número 2. Olha só, eu vou explicar primeiro o número 2 porque é referente a essa aula de barreiras da comunicação. Exercício 2. De acordo com o artigo em anexo, que é esse que eu mostrei para vocês e que está na plataforma Moodle, há inúmeras barreiras capazes de interferirem na comunicação empresarial. No material desta aula 4, foram apresentadas 3, que acabamos de ver ali, resumidamente, né? O conteúdo é bem enxuto. Selecione mais 2 barreiras, nós vimos 3, você vai selecionar mais 2 barreiras das que se encontram no artigo em PDF e justifique a sua escolha explicando com as suas palavras a importância dessas barreiras. Então, você vai ler o artigo e verificar onde tem mais barreiras lá, de acordo com o autor. Alguns utilizam outras nomenclaturas, inclusive para essas mesmas barreiras que a gente viu agora. Você vai escolher 2 barreiras diferentes dessas 3 que nós estudamos e acrescentar aqui embaixo, entendeu? Aí você vai ver quais são as mais interessantes, depende da sua leitura, e aí você vai justificar por que você acha importante. Ah, porque essa barreira ela é importante, né? Porque acontece sempre nas organizações, que a gente já percebe, quando a gente chega para poder ser atendido, enfim. Vocês vão explicar com as palavras de vocês a importância dessas 2 barreiras e, né, o que tem que ser feito para poder quebrar, para não acontecer esse tipo de situação no momento da comunicação. Tudo bem? O exercício número 1, ele é referente à aula de ontem, a aula 3. Ó, vimos no material da aula 3 que as principais funções da comunicação empresarial são 4.
de acordo com alguns autores lá, né? Aqueles que eu coloquei no final da aula. Escolha uma função que você considera mais importante para uma empresa e explique com as suas palavras por que você escolheu essa função. Então, aqui nesse exercício número 1, tem 4 funções, né, da comunicação que nós vimos na aula de ontem. A primeira é de controle, a segunda é de motivação, a terceira é de expressão emocional e a quarta é a função, né, de informar, a função da informação. Pessoal, nós sabemos que todas elas são importantes, mas eu gostaria de saber o seu posicionamento, de dizer, não, eu acredito que essa função é a mais importante. E aí você vai justificar por que ela é mais importante, explicar por que você considera que essa função de comunicação que você escolheu e colocou lá é a mais importante. Não copiem, procurem não copiar nada do que está aqui nos slides. Eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso, certo? Então, daí vocês escolham uma função e expliquem por que você escolheu essa função. E aí, no exercício 2, igual eu expliquei, cadê? Aqui. Você vai escolher 2 barreiras desse artigo que tem aqui e vai explicar por que você escolheu essas 2 barreiras, tá bom? Então, você vai ler o artigo, são 6 páginas, 6 páginas, isso. E aí e escolher mais 2 barreiras que tem aqui. São várias porque as autoras pesquisaram bastante, né, sobre vários outros autores que falam sobre barreiras da comunicação, e cada autor tem uma nomenclatura, tem uns que colocam 7 barreiras, outros colocam mais barreiras, e assim por diante, tá bom? São infinitas, na verdade. Aí vocês coloquem 2 delas e expliquem por que você escolheu. Tudo bem? Espero que tenha sido claro. Quaisquer dúvidas, eu estou à disposição. Vocês podem pedir no WhatsApp, podem mandar no próprio Moodle, podem mandar no meu e-mail, que eu estou aí para poder ajudar vocês. Tudo de bom, bons estudos.